Todo mundo tem fungo na pele, todos nós. Tá? Isso faz parte do ambiente natural aqui dos fungos, das bactérias estarem presentes nesse órgão. Agora, há sinais de supercrescimento de fungos e a acne é um deles. Pode ser transpiração excessiva, descamação, urticária, psoríase, desidrose, dermatite, eczema também são sinais de supercrescimento fúngico. Hoje, em especial, eu vou comentar com vocês aqui da acne, mas a gente vai entrar em detalhes também em outros pontos da pele, porque tudo funciona junto. Se está com um quadro de acne, não quer dizer que outra parte do corpo não esteja comprometida, por isso que é chamada de síndrome. Eu sou a nutricionista Sheila Pacheco e essa é uma sequência de vídeos que acontecem todos os dias às 7h59 da manhã, explicando a síndrome fúngica. Então, se você é nova por aqui, você pode deixar os seus comentários que no final eu respondo. Então, eu faço a introdução do conteúdo para vocês e depois a gente tira as dúvidas, porque é para entender realmente se o que está acontecendo aí do outro lado, ou se você conhece alguém que está passando por essa situação, é um quadro de síndrome fúngica que talvez a pessoa esteja tratando de uma outra forma e não está tendo o resultado esperado. Muito bom dia, pessoas bem nutridas, como vocês estão? Vamos com tudo, deixa eu colocar aqui fixo o tema. Que eu sei, há muitas pessoas novas por aqui, sejam bem-vindas. Deixa eu fixar que o trem aqui tá difícil. Pronto. Bom dia, gente. Como vocês estão? Hiperidrose também pode ser um sinal de supercrescimento fúngico. Na verdade, porque a hiperidrose leva a uma proliferação. Então, a pessoa que tem uma transpiração excessiva, ela pode ter uma tendência a ter um quadro fúngico, tá? Por isso que a pele oleosa não é uma pele ruim, porque às vezes fica parecendo assim, a pele oleosa causa isso, ela é a causadora de todos os problemas de pele, né? Assim como a questão do excesso de suor. Mas não, na verdade tem que entender o porquê essa oleosidade pode levar a um quadro de infecção bacteriana, que é a acne, aquela que inflama, mais que incha, que dói. E tem a acne fúngica que ela dá uma coceira, são pequenos pontos que pode estar associada à acne bacteriana, tá? E os outros problemas de pele é uma consequência de uma resposta do sistema imunológico, que pode estar super agitado ou estar em deficiência. E por isso que a nutrição é de extrema importância. Imagina, gente, eu tô com um sistema imunológico que já não tá indo muito bem. E vou lá, coloco medicação sem cuidar da nutrição. É a bola de neve que eu comento sempre. Se torna uma avalanche. Então, vamos lá. Sobre a acne, eu vi aqui, vocês já colocaram comentários, já estão relatando até o que está acontecendo aí com vocês. A Ju citou acne, candidíase de repetição, e é exatamente isso. O quadro de acne, você pode lembrar se você já passou por um. Eu passei, então eu vou colocar aqui, expor inclusive alguns pontos de experiência pessoal associada à minha experiência clínica de 11 anos em consultório, que vinham muitas pessoas com queixa de acne, mas normalmente a pessoa vem tratar outra coisa e depois comenta da acne, era normalmente assim em consultório, mas vou expor aqui para vocês essa dupla experiência, inclusive relacionado com o quadro de síndrome fúngica, que está muito, muito ligado. Os problemas de pele estão bem relacionados com a questão do eixo intestino-pele. Então, não tem como falar de intestino ou de um problema vulvovaginal sem citar a pele. O órgão, ele normalmente está sinalizando que algo não vai bem. Os médicos, quando você vai passar em consulta com um dermatologista, se isso já aconteceu com você, dificilmente eles conseguem dar um diagnóstico preciso do que está acontecendo na sua pele. Antigamente, há 10 anos, você passava com o médico, estava com acne, é problema hormonal, tome um anticoncepcional. É uma infecção bacteriana, tome um antibiótico. Surgiu uma nova droga para a acne, coloque essa nova droga. Surgiu a isotretinoína, coloque a isotretinoína. Inclusive, eu fiz o uso de 3 ciclos de isotretinoína, isso lá na juventude, para
na busca de curar aí a acne. Antes disso, anticoncepcional, antibiótico, passei por todos esses ciclos que a maioria dos jovens ainda passam, jovens e adultos também, porque isso pode acontecer com qualquer pessoa, mas normalmente a queixa começa-se ali na fase dos 18, entre 16 e 18 anos. E aí esse quadro pode se estender até a fase adulta, inclusive no quadro de rosácea. Mas o que isso tem a ver com a acne fúngica? Como que eu consigo diferenciar se eu tenho uma acne bacteriana ou uma acne fúngica? Esse é o primeiro ponto. A bacteriana, ela incha mais, ela inflama de maneira profunda. Então, aquela acne mais dolorosa. Quem já teve sabe, eu falo até dolorosa lentamente, porque como eu passei por isso, eu sei bem a dor. Então, aquela acne que dá também nas costas, aqui na região do peito, no rosto, pode aparecer em qualquer parte da pele. Porém, o fungo malacésia, ele pode estar associado com essa acne bacteriana. E o fungo malacésia, ele dá aquelas acnes menorzinhas, pequenininhas, que pode ou não ter pus. Em algumas pessoas pode coçar, inclusive. E muitas vezes em um consultório dermatológico, essa investigação não faz muita diferença ali pro profissional, se é bacteriana ou fúngica, porque o tratamento de base muitas vezes é a isotretinoína. Atualmente, acredito que essa ainda é a linha de frente. Se é uma acne persistente, é entrado ali com o famoso Roacutan, tá? Não tô falando que é certo e que é errado, mas é importante a gente enxergar o ponto nutricional que muitas vezes é esquecido durante os tratamentos. E entra-se aí com uma medicação, com a linha de frente forte de uma medicação, e que isso muitas vezes pode dar gatilho para outras doenças futuras, como por exemplo a candidíase vulvovaginal, as micoses, tá? Os desconfortos gastrointestinais, então o estufamento, a má digestão, porque eu não descobri a origem, eu não tratei a causa. Eu fui lá e mascarei uma produção de sebo. Então é isso que a isotretinoína faz. Ela fecha ali a glândula para eu não liberar o sebo e aí eu desinflama a pele. No caso da acne fúngica, ela pode até sanar, né? Porque se eu não tenho mais uma quantidade ali de oleosidade para favorecer também o crescimento do fungo, isso pode levar a uma melhora do quadro. Porém, quando eu penso em eixo intestino, ele está totalmente esquecido. E se eu olho lá toda uma bula dos efeitos colaterais, há consequências, tá? Então, eu esqueci o eixo, esqueci de tratar a parte nutricional, eu usei algo para fechar ali a produção de sebo e deixei o eixo intestino de lado, a alimentação cuidar da parte digestiva do trato gastrointestinal, e isso pode surtir efeitos num futuro não tão distante, que aí acontecem os quadros de infecções de repetição, ou o primeiro quadro de candidíase, ou o primeiro quadro de micose, ou o primeiro quadro de má digestão que a pessoa nunca tinha sentido, começa a sentir um monte de gases e assim por diante. Então, essa acne fúngica, ela pode ser confundida com a acne bacteriana e muitas vezes é tratada da mesma forma e a pessoa não recebe ali o acompanhamento, a sugestão de visualizar a sua nutrição de forma profunda. E quando eu falo nutrição para vocês, envolve a comida e suplementação também. Envolve os suplementos chaves, que muitos deles eu já comentei aqui em outros vídeos, mas a cada dia eu vou detalhar e entrar em um suplemento específico. Mas como eu disse no passado, a biotina, o zinco, nutrientes importantes para a pele, como a vitamina A, que às vezes não pode ser alcançada muitas vezes via alimentação. Então, tudo isso precisa ser analisado e investigado quando há um problema de pele, e que eu acho que é bacteriana ou fúngico, não tenho certeza do diagnóstico, mas está associado a outros sinais e sintomas, eu tenho que cuidar da parte nutricional. Eu não posso voltar só ao tratamento para uma medicação isolada e achar que isso não vai trazer efeitos colaterais futuros, porque, gente, traz, tá? Eu sei bem, usei todas essas classes que eu citei para vocês no início, e traz efeitos colaterais e que depois você vai ter que tratar de qualquer forma, tá? E quanto antes você entende, vira essa chave, melhor, tá? Se isso não aconteceu com você, não tem problema, tem solução, tá? É possível tratar em qualquer fase da vida, o que não se pode é deixar essa informação de lado, tá bem?
Como eu disse, além da acne fúngica, há outros problemas como eczema, a dermatite, a desidrose, a questão aí de urticária, psoríase, doenças autoimunes na pele. Isso tem relação com o crescimento fúngico porque envolve o crescimento a nível intestinal. Aí você fala, tem fungo na pele que é natural do meio. Então, a gente pode viver bem com os fungos, mas quando há um crescimento a nível intestinal, demais, o supercrescimento, isso vira a síndrome, pode virar. Não quer dizer que em todos os casos a pessoa vai ter uma síndrome, mas há muitos casos, por isso que a gente vê o conjunto de sinais e sintomas relatados. Então, a pessoa que tem a acne pode ter a micose, que pode ter a candidíase, que pode ter aí N outros problemas, tá bem? Isso já aconteceu com você? Se sim, coloca aqui nos comentários para eu saber se você já teve um quadro de acne, como que foi tratada aí essa acne. A Sensum colocou aqui, é necessário ter todos os sintomas ou somente um para se encaixar no quadro de síndrome fúngica? São 3 ou mais sintomas. Isso é característico de uma síndrome. Então, síndrome na medicina é 3 ou mais sintomas, igual uma pessoa que tem uma síndrome metabólica. Ela normalmente tem uma alteração de peso, ela tem alteração ali de colesterol, de triglicérides, ela tem alteração da pressão arterial, ela tem uma síndrome metabólica, tá? É assim que é caracterizado. No quadro da síndrome fúngica, eu sei que pode parecer, talvez, para quem entrar em contato a primeira vez com esse conteúdo, pode parecer algo muito distante essa informação de síndrome, mas é algo antigo, porém pouco falado. Fala-se muito das bactérias, então da disbiose bacteriana. Porém, para ter a disbiose bacteriana, é provável que essa pessoa passou pelo uso aí de antibiótico. É provável que essa pessoa passou pelo uso de anti-inflamatórios ou até mesmo de corticoides, de medicações que desfavoreceram o meio para as bactérias. E isso favorece o crescimento dos fungos. É assim que acontece. Tá? Então, baixa, boa bactéria e o fungo oportunista se aproveita desse meio. Tá? Quando eu penso na acne fúngica ou acne bacteriana, eu tenho que pensar que a chance da pessoa, se ela tem vários sinais e sintomas, ter aí uma disfunção do nível também fúngico é alto. E às vezes isso não é levado em consideração e a pessoa sai com uma prescrição só de probiótico, que não faz sentido algum. Não tem como eu colocar novos inquilinos num prédio se esse prédio não está reformado, finalizado, concluído. A mesma coisa com o nosso corpo. Se o meu corpo não está bem nutrido, como eu vou colocar novos inquilinos dentro desse corpo e esperar que esses novos inquilinos vivam bem? Eu primeiro preciso nutrir, eu preciso entender o que eu não estou digerindo bem, eu preciso entender o que está causando a sensibilidade em nível intestinal, que é chamada de hipersensibilidade alimentar. Isso leva a um quadro de intestino permeável, que é como se fosse eu querer tampar o sol com a peneira. Então, eu vou colocar ali um alimento e esperar que o meu corpo absorva os nutrientes desse alimento, mas ele não consegue porque o intestino está sobrecarregado demais. E o que deixou um intestino sobrecarregado demais, que isso pode refletir na pele? Isso pode causar a acne bacteriana ou fúngica. A questão da exposição a alimentos que não favorecem o meio e também o excesso de uso de medicações sem... Isso, gente, não estou falando que a medicação não tem o seu valor, mas estou mostrando para vocês que muitas vezes o quadro é tratado errado. Eu tive diversos tratamentos, antes mesmo de ser nutricionista, de acne, com medicações que não eram, de forma alguma, hoje, com o conhecimento que eu tenho, a linha de frente correta. Em nenhum momento, eu me recordo muito bem, 17, 18, 23, porque eu tive uma fase bem comprida de acne. Em nenhum momento, o médico sentou e me direcionou para uma terapia nutricional. Porque talvez esse profissional nem sabia do valor da nutrição para a pele.
Ele talvez tivesse a informação de um componente ou outro, mas o valor real, o valor de quem se aprofunda mesmo, o profissional muitas vezes ele não tem, tá? Hoje em dia isso pode acontecer ainda, tá? Com aqueles que não se atualizam da parte da nutrição. Porque na faculdade convencional de medicina, gente, o médico não tem aula de nutrição, tá? A Natana colocou aqui: como foi assim, dias antes de conhecer você, tomei azitromicina, passado pelo dermato. Muito comum. Eu saía com muitos antibióticos manipulados, eram feitos de forma manipulada, saía com ácidozinho retinóico, com cremezinho de enxofre, saía com aqueles padrões de prescrição medicamentosa, mas como que eu vou tratar o lado de fora e esperar que isso traga um benefício se eu estou colocando um antibiótico que vai baixar também minhas boas bactérias e que vai interferir na absorção dos nutrientes dos alimentos? Não faz sentido. Não faz sentido algum, tá? Por isso que tantas pessoas ficam patinando no tratamento, isso pode acontecer, e ficarem ali com a autoestima cada vez mais baixa. Persiste ali num tratamento que a pessoa, na verdade, está recebendo uma prescrição na busca da cura daquilo. É porque uma acne envolve a autoestima, mas envolve também o mecanismo de dor, dói muito. Dói na autoestima e dói na pele também. Mas a nível do lado de dentro, lá do lado de dentro está causando também dores que a gente não sente do lado de fora. Dores para o sistema imunológico. Dores para as boas bactérias. Tem um conflito muito forte acontecendo do lado de dentro. E a pele só está refletindo isso. É uma consequência, tá? E no caso da rosácea, que é um outro quadro, que hoje eu não vou me aprofundar aqui, mas é um processo inflamatório também a nível intestinal, tá? Isso envolve o supercrescimento fúngico também. E o passar o creme alivia, passar os produtos alivia, mas o tratamento completo precisa ser feito. O que acontece é que muitas vezes a pessoa começa durante 30 dias, faz 15 dias, interrompe. Não é que é longo o tratamento, mas você precisa ter um olhar diferente para o quadro em pelo menos 3 meses, que é para você realmente segurar as rédeas dessa situação. Porque pele tem que segurar as rédeas, tá? Pele não, todo o corpo, né? Mas falando em especial sobre esse tema, esses 3 meses precisa ter um olhar mais voltado e esperar também os suplementos agirem além da alimentação. Ó, a Cunha colocou aqui, acho que é a Ana Paula, né? A sigla do AP. Eventualmente, tenho esse tipo de acne, geralmente de modo pontual, mas tenho dermatite seborreica no rosto. Total relação. Às vezes a pessoa pode ter já associado um pouco mais de coceira no couro cabeludo também. E aí o quadro às vezes coça a pele e coça também a região do ouvido, às vezes coça a região do peito, porque os fungos, como eles estão natural aqui do meio, quando o seu sistema imunológico está passando por algum conflito de baixa ou está super estressado, quando eu falo super estressado, não é o estresse porque você passou por uma situação ruim no seu dia. O seu sistema imunológico fica super estressado por conta de gatilhos que podem ser a nível ambiental, às vezes entrou em contato com um ar-condicionado, com mofo, por exemplo, e isso associado a um alimento que o seu corpo não está conseguindo digerir bem. Isso tende a deixar o sistema imunológico mais agitado, tá? Mais estressado. E aí essas coceiras podem aumentar, porque o fungo está ali querendo crescer. Então ele fica assim, opa, oportunidade, deixa eu aumentar aqui a minha colonização no meio, tá? E a acne pode aparecer, gente, tô vendo aqui algumas pessoas relatando, eu nunca tive, agora eu tenho, em qualquer fase da vida. Homem e mulher pode ter esse quadro, bacteriano ou fúngico, ou as duas associadas. Na medicina, dificilmente vocês escutarão o termo acne fúngica. O profissional ele vai relatar mais o termo malacésia, que é o nome do fungo. Isso pode refletir também em foliculite, em bolinhas em outras partes do corpo, que isso pode ser uma sinalização desse crescimento fúngico também. Mas esse termo acne fúngica é uma forma popular, igual a gente fala espinha.
Então, a espinha, estou com espinha é um termo muito comum. A acne durante o ciclo menstrual é hormonal ou pode ser síndrome também? No período hormonal pode favorecer o quadro, mas talvez porque te leve a consumir aqueles alimentos que não favoreçam a saúde do seu intestino, do seu sistema digestivo, e isso vai refletir na pele. Então presta atenção, principalmente na semana mais próxima ali do seu ciclo, anota, fotografa os alimentos para você prestar atenção nos detalhes. Então, se está com componentes alergênicos na alimentação, se está com alimentos que aumentam ali o nível de fermentação, de proliferação, por exemplo, a maçã, e aí isso pode levar ao quadro de síndrome, tá? Fúngica pode ser uma coisa ou outra, tá? Pode ser o hormônio, mas dificilmente, gente, hormônio é isolado. Deixa eu explicar melhor. Porque bem, o que faz um hormônio ser produzido? Nutrientes. Então, o colesterol transporta ali os hormônios, os nutrientes faz com que os hormônios sejam produzidos de maneira equilibrada. Quando uma mulher está num ciclo menstrual e tem muita TPM, muita cólica, muita acne, síndrome do ovário policístico, endometriose, indica desequilíbrio nutricional, tá? Então, a frente é nutricional. Por isso que a primeira investigação é a insulina. Ontem eu até comentei isso na mentoria em grupo que nós tivemos de quem está em tratamento pelo método. Então, a insulina é investigada. Quer dizer que é só, então é só me preocupar com os ultraprocessados, com os carboidratos? Não, porque isso indica também que essa pessoa está desnutrida. Ela precisa de nutrientes. E muitas vezes, via ali o prato de comidinha, que pode até ser bonito, saudável, mas aquela linha de frente para impulsionar o tratamento não vai ser suficiente, tá? Então, quando o hormônio está ali descompensado, a mulher está com uma predominância estrogênica, por exemplo, com um acúmulo que o corpo fica aquele formato pera bem acentuado, isso indica que a progesterona pode estar em desequilíbrio e aí tem que cuidar do que se come, tá? Então, tomar cuidado ali, principalmente com, como eu citei aqui, alergênicos, então entra a questão do excesso de oleaginosas, a questão do excesso da clara de ovo, a questão dos fermentáveis, fruta seca, o excesso aí de limão e assim por diante, pela questão de produção de histamina, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas sobre acne. Acne persistente há mais de 1 ano e candidíase e estufamento mesmo usando probiótico e tendo um estilo de vida saudável. Ju, essa questão é o ponto especial que eu citei hoje. Não dá para colocar novos inquilinos tendo uma alimentação saudável que não é o saudável para você. Talvez quem passou essa prescrição alimentar para você, se você fez por conta, esse é o primeiro ponto. Talvez a sua percepção de alimentação saudável seja reflexo daquilo que você acompanha em mídias sociais, daquilo que você foi ensinado pelo seu pai, pela sua mãe, daquilo que você leu. Mas não necessariamente é o melhor para tratar um quadro persistente de fungos. E muitas vezes há uma confusão, é normal isso, tá, gente? Dieta, estilo de vida saudável, tá? Reeducação alimentar com terapia nutricional. Terapia nutricional é para chutar a porta e fazer o tratamento dar certo. Estilos de vida saudável é uma pessoa que quer manter uma vida saudável e a outra pessoa que não quer, ela come o que ela quiser, tudo industrializado e são escolhas. Então, isso é escolha. Agora, terapia nutricional é um tratamento específico, tem data para começar, data para terminar e depois vem a dieta cíclica, que aí vai ser um estilo de vida que você vai levar ao longo da sua vida. Probiótico, gente, isolado não trata síndrome fúngica, tá? Probiótico entra lá na frente. Probiótico, se necessário, ainda é utilizada a classe dos paraprobióticos, que é mais seguro para quem está num quadro de síndrome fúngica. Então, eu sugiro que, se não está dando certo o caminho que você está seguindo aí há 1 ano, eu te convido a refletir que você está no caminho errado.
Porque se fosse o caminho certo, você estaria maravilhosa. Vocês concordam? Você estaria já tratada. Então, tem algo que você está fazendo, que está pulando etapas, ou que você não tem a informação correta para o tratamento de uma síndrome fúngica. Ó, gases em excesso, acne, dificuldade de perder peso, tá? Isso são fortes sinais, viu? Pode ser síndrome fúngica sim, viu, Fernanda? A Natana contando aqui porque que entrou no método. Tá ótimo, maravilhosa. Dermatite seborreica há mais de 20 anos, desde os 24. Esse tipo de relato é bem comum. Há muitas pessoas que passam por problemas de pele. Eu praticamente, gente, fiquei mais de 5 anos com acne de uma forma bem sofrida, tá? Bem sofrida. E isso eu já estava num quadro de síndrome fúngica, só que eu não sabia. Na época eu não sabia, eu nem estudava nutrição. Hoje eu sei associando sinais e sintomas, principalmente pelos quadros de micose que eu tinha associado. Tá? E aí depois da fase dos 25 anos pra frente, começou o ganho de peso, que eu nem percebia e nem ligava. Eu sempre fui bem livre com relação ao meu corpo, só que a questão de ser livre com o corpo não pode gerar doença. E eu estava ali num quadro de síndrome que eu não estava percebendo, e isso foi desencadeando o ganho de peso, sendo que o meu biotipo sempre foi mais magricela, digamos assim. Eu era aquela adolescente dos braços compridos, daquele corpo estranho, sabe? E aí depois dos 25 anos, já com a síndrome sinalizando, acentuada ali, eu fui ganhando peso. E aí depois veio eczema e todas as queixas que quem conhece um pouco mais da minha história sabe, mas depois eu conto em detalhes para vocês, tá bem? Então é comum ter anos do problema e não saber que tem problema. Também é comum ter o problema há 6 meses ou até mesmo há 1 mês. Então eu, dentro de 30 dias, porque eu utilizei algumas frentes de medicações, porque meu sistema imunológico baixou, eu desenvolvi o quadro de síndrome fúngica. Então tem essas duas possibilidades. Não precisa ser algo muito antigo e também não quer dizer que em menos de 30 dias a pessoa não possa ter a síndrome, tá? Isso pode acontecer, tá bem? A Marcela aqui relatando sobre a questão do antimicrobiano que piorou a acne e a rinite. A questão de usar antifúngico ou antimicrobiano de vias naturais pode ter essa reação de eliminação persistente, porque depende de quanto você estava com o quadro ali instalado. Isso envolve também bactérias. Onde tem fungo, tem bactérias e pode ter parasitas também, tá, gente? Isso é normal do meio. Mas quando eu inicio um tratamento com foco, eu quero tratar o fungo, tá? Eu preciso eliminar essas toxinas. E para eliminar a toxina, isso pode refletir numa piora do quadro. Porém, não tem que ser persistente. Essa leve piora do quadro passa. Se não passar, tem que investigar a repetição aí dos alimentos, entrar em detalhes na terapia nutricional, tá? No ciclo, principalmente no ciclo inicial, no ciclo 21. Silvia perguntou, o que pode ser feito para diminuir a proliferação desses fungos? É exatamente isso, Silvia, cuidar daquilo que favorece o seu processo digestivo. É como se você desse férias para o seu corpo. Você vai separar um momento para dar uma leve férias. Então, às vezes você não tira férias de 15 dias, fala, eu vou tirar uma semana de férias. Então, são essas férias que a gente dá para o nosso corpo para ele se recuperar. Então, a gente deixa o nosso corpo ali, ó, num processo de restauração, de recuperação, coloca os alimentos certos, muitas vezes algumas frentes de suplementos, como eu citei aqui, a questão do zinco, da biotina, pode entrar também muitas vezes com a B12, com ácido fólico. Eu sei que pode parecer muitas informações para quem é nova por aqui, mas eu detalho isso no Explicando a Síndrome Fúngica de forma específica, que hoje estamos falando de forma generalizada sobre a acne fúngica, tá? Mas isso eu vou detalhando. E isso faz com que você melhore, você recupera, você tá voltando de férias, você vai voltar para o seu trabalho com tudo, com força total, tá?
E a mesma coisa acontece com o corpo. O nosso corpo tem poder de recuperação. Então, a cada 5 dias tem recuperação de células a nível intestinal. A gente troca células o tempo todo. O tempo todo, gente. Lado de fora e lado de dentro. Olha que coisa maravilhosa. Só que para o corpo trocar isso, né? Fazer essa troca, essa limpeza, precisa do que é melhor para você. E às vezes aquele conceito de alimentação saudável, engessado, tradicional, do coma colorido, coma de tudo um pouco, não vai funcionar para um quadro persistente de síndrome fúngica. Isso eu já adianto aqui a vocês, tá bem? Por isso que as receitinhas fit que eu cito, então eu coloco ali sempre persistente a questão do famoso amendoim, da clara do ovo, de forma persistente, pode dificultar o seu processo, tá bem? Aqui, ó, a Thay colocando que teve acne desde os 20, tá com 25. Bem parecido com o meu quadro, tá bem? Eu tive nessa fase. E recebi as prescrições mais absurdas da face da terra para tratar a acne. A Tamara colocou que começou com 16, está com 29. Muito comum, tá, Tamara? Isso acontecer. Então tem que tratar do jeito certo. Tem solução, tá, gente? O lado bom da gente ter a informação é saber que tem a solução. Que a linha de frente da solução dos problemas mais persistentes, as repetições, aquilo que não vai embora, é o que eu faço todos os dias. Sheila, então o que eu faço todos os dias? Eu como todos os dias. Então a solução tá aí no garfo e na faca, tá? Está aí. E não tem que ser sofrido e não tem que ser sozinho que eu digo fazer algo de forma que você vai ficar isolada, que você não vai ter apoio, que você não vai ter mentoria. Por isso que todos os dias eu entro aqui ao vivo para conversar com vocês sobre isso, porque eu sei o sofrimento que é, muitas vezes, a gente não ter para quem perguntar, pra gente não entender muito bem o que tá acontecendo com a gente, da gente sofrer com a autoestima, porque a gente fica sozinha às vezes, sem ter uma pessoa que está passando pelo quadro para conversar e falar sobre isso, e isso mexe com a gente. Então, é importante essa relação, essa troca aqui, tá? Então, por isso, inclusive, que a gente tem também um clube de troca, mas isso aqui acaba sendo uma troca também. Todos os dias, esses conteúdos, essas lives, é uma troca que eu sei que faz bastante diferença, principalmente quando a gente tá com dor, tá? Que a gente tá passando aí por um quadro de dor. Então, a Ascenso colocou a terapia para síndrome fúngica é para o resto da vida? Não. O ciclo inicial dura 21 dias e depois pode se manter por 3 meses. E aí entra a dieta cíclica, tá? Que isso eu explico direitinho no método. Inclusive, gente, vai ter um evento que eu vou explicar todo o rastreamento metabólico, teste de desbiose, quase não saiu. Teste de síndrome fúngica, que vai começar dia 18 de março. Então, quem quiser fazer inscrição para participar, para interagir, para aplicar os testes, entender melhor a relação do alimento, a resposta do alimento ao corpo, se inscreve no link do perfil, tá bem? Vai ajudar bastante a entender esses detalhes. Sobre anticoncepcional, só para a gente fazer esse link, ele era muito utilizado, não sei se ainda os dermatologistas usam anticoncepcional para tratar a acne, eu espero de coração que não, que a maioria não utilize. Eu recebi essa prescrição, recebi Diane 35 lá no passado. Meu Deus, gente, eu não tinha nem relação, eu não fazia nem sexo, e eu já tomava Diane 35 com o intuito de tratar a acne, a coisa mais absurda da face da terra, se a gente for pensar nisso hoje, né? E a gente vai achar muitas coisas absurdas quando a gente olhar lá da frente pro nosso passado. Por isso que a gente tem que olhar com sabedoria aí para as informações, trocar ideias sobre isso. Porque achava-se que o problema era só a nível hormonal, que a comida não tinha nada a ver. Tinha muitos profissionais que falavam, por isso que muitas vezes você pega artigo, inclusive hoje, 2021, gente, você pega artigo de candidíase vulvovaginal e não há citação de alimentação. Você vê muitas vezes posts na internet de muitos profissionais e pessoas que não são profissionais. Às vezes a pessoa está passando por um quadro de acne, tem um blog que fala de acne e dificilmente há um aprofundamento detalhado sobre nutrição, sobre nutrientes e a ação daquilo na pele.
normalmente é falado sobre o creme, sobre o produto, sobre um shampoo, né? Quando é a nível aí de couro cabeludo, que pode refletir na pele também, um sabonete específico, mas entrar em detalhes, atenção ali aos nutrientes, isso não é oferecido muitas vezes, tá? Então, por isso que essa linha de frente aí do anticoncepcional, ela já foi por água abaixo, tá? Pelo contrário, deixar a mulher numa menopausa química traz também os seus efeitos colaterais. Assim como, gente, qualquer uso, né? Qualquer uso de medicação, de anticoncepcional, para um tratamento, às vezes, de endometriose, de ovário policístico, sem corrigir a nutrição, tá? Não é correto. Se você está recebendo um tratamento assim, esse tratamento está errado sim, tá? Isso aqui eu afirmo a vocês. Não vai te trazer sucesso absoluto, o seu máximo, o seu poder de recuperação, ficar só numa medicação, tá? Assim, como eu já citei que a biotina, por exemplo, ela inibe fungo, tá? E o fungo inibe biotina. Veja só, se eu coloco só uma medicação, como que eu vou repor esse nutriente que o fungo está inibindo, por exemplo? Isso não vai acontecer. Então, eu desconsidero toda a parte nutricional e eu espero que uma medicação me traga resultado. Isso é a coisa mais absurda, tá? Da face da Terra. Então, tomem cuidado, tá bom, gente, com esse tipo de prescrição. A Dani colocando, ainda mandam tratar assim com anticoncepcional. Ô, senhor. Se você conhecer alguém, compartilhe o conteúdo com essa pessoa para ela entender um pouco mais sobre a nutrição também. E aí tira essa nebulosidade. Porque, gente, é normal a gente aceitar a prescrição do médico. E às vezes a gente olha e fala, nossa, como que eu tomei aquilo hoje com tanta informação, eu aceitei aquela prescrição, porque você não tinha a informação, tá? Assim como eu não tinha ali no passado, eu já era interessada, eu buscava as informações, mas gente, eu fui ter computador na minha casa, ali depois eu já tava na faculdade, tá? No último ano da faculdade, inclusive, eu fui ter computador na minha casa. Então, a forma de pesquisa era muito mais difícil, né? E principalmente se aprofundar nesses detalhes. Hoje, a gente já tem mais ferramentas, então isso facilita. Porém, pode confundir, por isso que tem que olhar para a informação de acordo com aquilo que você quer tratar de forma específica, tá? Se é síndrome fúngica, olhe para a informação de síndrome fúngica. Você não vai olhar para uma informação de reeducação alimentar, de nutrição esportiva, de outras frentes, tá? São coisas diferentes. Cada fase você utiliza a informação correta. A Cláudia colocando que a filha de 13 anos recebeu a indicação de anticoncepcional. Senhor da glória. Que dó. Dó no sentido assim, Cláudia, que triste isso, né? Muito triste. Bom, gente, seguimos na nossa sequência de conteúdos. Acne é um tema que daria pra gente conversar horas e horas sobre isso. Inclusive da relação aí com o eixo intestino, daria para entrar em detalhes em cada nutriente, mas hoje é algo mais superficial, só para dar uma sinalização para vocês que a linha de frente também é nutricional. E seguimos nessa sequência de conteúdos. Amanhã e sexta-feira eu vou fazer a live à noite, então ao invés de ser 7h59 da manhã, será à noite, 7h59 da noite. Eu vou avisar em detalhes vocês, tá? Vou deixar nos stories para alertar e também no nosso grupo do Telegram. Por conta de uma questão de sinal aqui que tá intermitente, então eu farei à noite aí, amanhã e sexta-feira. Amanhã vamos falar de B12 e sexta-feira de infecção urinária de repetição, que eu vou entrar também, fazer link com a questão da candidíase, que muitas mulheres acabam apresentando os dois. Não sei se isso já aconteceu com você, mas isso pode estar bem presente. Só para fechar aqui a pergunta da Aline e da Carol sobre DIU, a minha sugestão a vocês que estão passando por um quadro de candidíase de repetição, se puder, tá, gente? Se puder tirar o DIU, é melhor, tá? Porque às vezes pode favorecer por um quadro de reação ao material, por mais que seja um material sem hormônio. Sheila, não posso, porque eu não posso ter risco de engravidar e tudo mais.
mantém o DIU, mas eu sugiro que não seja DIU hormonal. Mas aí você tem que conversar, ter uma ginecologista para chamar de sua, para você bater um martelo nisso, tá? Se você vai colocar o DIU de cobre, o DIU de prata, tá? Se você não vai usar DIU, então isso é uma conversa que você tem que ter de forma profunda com a sua ginecologista, tá bem? Mas da linha de frente, do ponto de vista nutricional para recuperação, ajuda, já se não for hormonal, ajuda bastante, tá bem? Sexta-feira vai ser à noite, tá? 7h59 da noite. Gente, a minha dicção hoje, ó, quando eu falo bastante à noite, eu de manhã eu fico toda engasgada aqui. 7h59 da noite, tá? É que ontem eu dei mentoria à noite, por isso que eu tô falando isso pra vocês. Amanhã e sexta à noite, tá bem? 7h59 da noite. Eu vou colocar o lembrete, vou avisar no feed também a vocês, tá bem? Eu sei que eu vou fazer na semana que vem de manhã. Esse horário das 7h59 da manhã é fixo, tá? Eu mantenho sempre 7h59 da manhã. É mais uma questão aqui de sinal de interferência que eu estou passando. Estou regularizando isso. E como é incerto, por isso que eu vou colocar à noite, amanhã e sexta-feira. Um grande beijo para vocês. Vamos com tudo aí, vencendo esse quadro de síndrome fúngica. E acreditem no poder da nutrição, gente, que faz uma diferença muito grande para a beleza da pele, para a autoestima e para evitar o supercrescimento dos fungos, tá bem? Um beijo, até amanhã.